Olá, tudo bem? Sou eu aqui com você, professor Reginaldo Antunes da Laudo Master. E nesse vídeo eu venho trazer uma notícia para você que é um verdadeiro marco na área de avaliação de imóveis no Brasil, isso mesmo. É o lançamento do InferPlus. O InferPlus da área informática, ele é a evolução do renomado Infer 32. O Infer 32 ele é a referência em software de avaliação de imóveis por inferência estatística no Brasil, sendo usado pelos melhores peritos avaliadores de imóveis do mercado. O lançamento do InferPlus, tão esperado, ele então é a evolução do Infer 32, trazendo melhorias significativas em desempenho, estabilidade e usabilidade na avaliação de imóveis por inferência estatística e também por fatores. Com um redesign completo, o sistema combina tecnologia de ponta, interface moderna e recursos avançados, oferecendo aos avaliadores maior agilidade, precisão e confiabilidade em todas as etapas do processo. Eu que sou apaixonado pelo Infer 32, eu uso esse programa há mais de 15, 16 anos, dou aulas para os meus alunos sobre o Infer 32, já recebi o Infer Plus, já testei e já estou usando. E posso garantir para vocês, é realmente uma evolução. Tudo de bom que o Infer 32 já tinha, o Infer Plus traz agora com muito mais melhorias, com mais ferramentas para facilitar o seu trabalho. Tanto de iniciar todo o processo de avaliação, inserção de dados, como na configuração, como no relatório, que agora está revolucionário, com várias funcionalidades que nós esperávamos, aguardávamos e agora estão prontas, disponíveis para você. Então nesse vídeo aqui agora, eu vou te apresentar o Infer Plus, eu vou te mostrar que ele tem lá o DNA do Infer 32, mas claro, com melhorias significativas. Eu vou apertar a teclinha para você ter acesso à tela do meu computador, para a gente então conhecer, para você conhecer o Infer Plus. Bem, essa aqui é a tela inicial do Infer Plus. Quando você abre o programa, essa é a tela que você vai ver. E essa é uma das inovações do Infer Plus em relação ao Infer 32. Isso aqui são todos os últimos arquivos que eu abri no Infer Plus, todas as avaliações que eu fiz nos últimos dias. Então, se você quiser, você pode pegar uma das que você já tenha trabalhado e ir aqui, nesse atalho, já abrir essa avaliação. Só lembrando, eu estou te ensinando aqui a usar o Infer Plus, mas a todo momento eu vou mostrar para você alguma inovação do Infer Plus em relação ao Infer 32. Se você já usa o Infer 32, você vai sentir essas inovações, essas modificações, essas melhorias. Se você não conhece o Infer 32, nunca usou o Infer 32 ou o Infer Plus, você também vai estar aprendendo a usar o Infer Plus, entendendo que realmente é um software inovador, uma melhoria, uma evolução em relação às versões anteriores. Aqui então eu não quero usar nenhum dos trabalhos que eu usei nas últimas semanas, eu vou simplesmente clicar em cancelar para começar um trabalho novo. E para isso eu vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui para abrir um trabalho novo. Você vê aqui com o Infer Plus, da mesma maneira que o Infer 32, a área de trabalho é muito parecida com a planilha de Excel, onde aqui nas colunas eu vou colocar as variáveis que eu vou utilizar na avaliação e nas linhas eu vou inserir os dados dos imóveis da amostra. Bem, primeiríssima coisa quando você inicia o trabalho é configurar se você vai fazer a sua avaliação por fatores ou por inferência estatística. Lembrando que o Infer Plus, tanto quanto o Infer 32, os dois programas fazem a avaliação por fatores ou por inferência estatística. Aqui, nesse botãozinho, como ele está em vermelho, eu estou aqui fazendo a avaliação por fatores. Então eu vou clicar nele e mudar pela análise inferencial. Ele pede uma confirmação, eu confirmo, mudou para azul. Estatística inferencial, ou seja, análise por regressão linear. Inferência estatística ou regressão linear. Outra etapa prévia que eu tenho que fazer aqui é configurar para que grau de fundamentação eu quero trabalhar. Então você vai aqui em configurações, configurar significâncias, confianças e extrapolação. Você clica aqui e aqui em cima você vai abrir as opções. Ou seja, eu posso fazer a minha avaliação com a parte 2 da norma técnica, ou seja, avaliação de imóveis urbanos, para grau de fundamentação 1, 2 ou 3. Ou então eu posso fazer usando a parte 3 da norma técnica, ou seja, avaliação de imóveis rurais, também para grau 1, 2, 3 de fundamentação. E existem outras opções aqui, mas as mais utilizadas são essas aqui. Tá? Grau 1, 2 e 3 para imóveis urbanos, grau 1, 2 e 3 para imóveis rurais. Professor, qual a diferença? Bem, se você configurar aqui
para grau 1, o relatório do INFER 32 já vai te falar vai te mostrar se a sua avaliação passou para esse grau 1 de fundamentação. Ou seja, se as significâncias atingem grau 1 de fundamentação. Se você colocar o grau 2 ou 3, também. Então lembrando, se você for na parte 2 da NBR 14653, imóveis urbanos, ou parte 3, imóveis rurais, lá no capítulo 9 de cada uma dessas partes, tem lá o estudo, a regulamentação do grau de fundamentação. E a tabela de grau de fundamentação para o método de avaliação de imóveis por inferência estatística, ele tem lá os valores de significância do modelo e significância dos regressores, para graus 1, 2 ou 3. Então você já configura aqui para que o relatório te mostre se você atingiu esses valores ou não. Então aqui no caso, eu vou ficar com a parte 2, imóveis urbanos, grau de fundamentação 1. Já clico aqui e clico em confirmar. Segundo passo agora é configurar as variáveis, que são essas colunas aqui em cima. Para fazer isso, 2 cliques rápidos na coluna A. Então aqui agora eu vou configurar a primeira variável, que é a variável área. Eu dou o nome dela. Aqui ó, é uma variável numérica ou quantitativa. Ela tem 2 casas decimais. E aqui eu posso colocar ou não o ponto para separar dos milhares. Eu vou deixar, confirmar, já apareceu ali. Ela está marcada em verde, porque é uma variável que eu estou usando. Se eu coloco o mouse em cima aqui dessa coluna, abre essa caixinha bege com as informações. O nome da variável, tipo numérica, 2 casas decimais e uma variável independente. A segunda variável, aqui eu vou clicar 2 vezes, é o valor em reais dos imóveis anunciados. Então isso aqui pode ser um imóvel anunciado, eu coletei informação em anúncios, ou pode ser um valor de um imóvel já vendido, mas é o valor total de anúncio ou de transação. Também variável numérica ou quantitativa, 2 casas decimais, eu vou deixar aqui o ponto para dividir os milhares. Confirmo, ali apareceu o verde porque está sendo usada. Agora a coluna 3, a terceira variável, 2 cliques rápidos. Aqui agora eu vou colocar a variável dependente, ou seja, aquela variável a qual eu estou buscando informação, que é o quê? Valor unitário, o valor em reais por metro quadrado. Aqui você pode colocar o nome que você quiser, você pode colocar valor unitário. Eu coloquei simplesmente valor em reais por metro quadrado. Agora, olha que legal, uma coisa que o INFER Plus faz, que o INFER 32 também fazia. Isso aqui pode ser uma equação. O que é o valor em reais por metro quadrado? É aqui, ó, a coluna B pela coluna A, ou seja, o valor total em reais dividido pela área, que vai dar o valor unitário em reais por metro quadrado. Então, para isso, eu vou colocar aqui uma equação. Clico aqui em equação e o próprio INFER Plus vai fazer essa informação, vai fazer esse cálculo por mim. Então, como é que eu monto essa equação? Clicando aqui, vão aparecer as variáveis que estão configuradas aqui nesse início de modelo. Eu coloco valor, clico nesse botãozinho para ela vir para essa área aqui da equação, dividido pela área. Clico novamente aqui, clico na área e novamente nesse botãozinho aqui. Então já está configurada a equação, é valor por área, valor em reais dividido por área em metros quadrados. Agora olha só, eu falei com você que essa é a variável dependente, ou seja, a informação que eu estou buscando. Eu já vou marcar aqui, ó. Assim que eu marco, ela fica em amarelo. Lembrando, vocês sabem disso, todo modelo de avaliação eu tenho apenas uma variável dependente e eu tenho N variáveis independentes. Eu vou clicar em confirmar. Pronto, estão essas variáveis aqui. Área, valor e valor em reais por metro quadrado. Agora vamos lá. Lembrando, o que é valor em reais por metro quadrado? É o valor dividido pela área. Eu coloquei aqui a informação de valor porque é mais fácil. É a informação que eu tenho nos anúncios. Você não vê anúncios dizendo, olha, esse imóvel é vendido por tantos reais por metro quadrado. Não é isso. Você tem o valor em reais e você tem a área em metros quadrados. Então isso aqui é para facilitar a vida da gente. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar novamente nessa coluna do valor e eu vou desabilitar essa variável aqui, ó. Tá vendo esse botãozinho? Usar essa variável nos modelos matemáticos, eu vou desabilitar. Por que eu tenho que fazer isso? Se eu não fizer, esse cálculo vai entrar em looping. Vai ser uma questão matemática. Vai dar um looping e eu não vou chegar a lugar nenhum. Vai dar erro na avaliação. Então eu não vou usar essa informação. Confirmo aqui. Está desabilitado. Então aqui, área
está verde, a informação que eu estou usando, a variável que eu estou usando. Valor está em vermelho e tem essa linha vermelha aqui nessa coluna, ou seja, não está sendo usado. Eu só coloquei essa informação aqui para obter a fórmula, valor em reais por metro quadrado. Então você entendeu por que eu desabilitei, não é isso? Vamos então seguir adiante para a próxima variável. 2 cliques rápidos. A próxima variável é setor urbano. Setor urbano. Eu uso esse nome setor urbano. Você pode colocar aqui localização, o nome que você quiser, tá? Setor urbano. Essa variável é uma variável qualitativa. Ou seja, eu vou dar aqui códigos de 1 a n, sendo 1 a pior situação, n a melhor situação. E aqui do lado, eu já tenho algumas tabelas já previamente configuradas, que eu já havia configurado aqui. São diversas tabelas. Nesse caso aqui, eu vou usar a tabela Setor Urbano 2. Por quê? Setor Urbano 2 é a tabela que melhor representa o contexto. Então aqui, Setor Urbano 2. São 4 níveis ou 4 classificações. 1 é ruim, 2 regular, 3 bom, 4 é ótimo. Eu posso ter aqui, por exemplo, Setor Urbano 11. São apenas 3 classificações, regular, boa e ótima. E eu posso criar uma tabela nova. Eu clico aqui, ó, crio uma tabela nova para as configurações, para as classificações que eu tenha de acordo com o contexto da minha avaliação. Então essa avaliação propriamente dita, eu já tenho uma tabela pronta. Os imóveis da amostra eles têm 4 classificações. Setor urbano ou localização ruim, regular, bom ou ótimo. Então marquei aqui, confirmo. Ali está a informação já configurada. Clico aqui, 2 cliques rápidos, para configurar mais uma variável, que é o padrão de acabamento. Padrão de acabamento. Você pode colocar outro nome, padrão construtivo, por exemplo, não é isso? Também é uma variável qualitativa. E da mesma maneira, eu também tenho aqui várias tabelas que eu já configurei, ou eu posso configurar, criar uma tabela nova. Aqui, então, eu vou usar o padrão de acabamento, simplesmente isso, que é baixo, médio ou alto, ok? São 3 classificações, é a configuração para esse contexto. Eu posso ter outros contextos? Sim, eu posso ter somente médio e alto. Eu posso ter ruim, regular, médio, alto. Você que vai definir as classificações de acordo com a sua amostra. Eu vou confirmar simplesmente, está confirmado. Próxima variável, 2 cliques rápidos. O nome aqui é área de lazer. Lembrando que essa avaliação de um apartamento, e avaliando apartamento, em algumas situações talvez seja necessário colocar também características do condomínio. Nesse caso, vou colocar área de lazer. Tá? É uma variável qualitativa e eu vou usar essa tabela aqui. Não possui área de lazer simples, boa ou completa, tipo um resort. Simplesmente confirmo. Vamos usar mais uma variável, 2 cliques rápidos. Qual é o nome dessa variável? Dormitórios. Quantidade de quartos ou dormitórios desse imóvel. Aqui, pessoal, é uma variável numérica ou quantitativa. Número de casas decimais, 0, não é isso? Não existe um imóvel, um apartamento com 2 quartos e meio. Não existe um imóvel com 1,7 quartos. Então, 0 casas decimais. O ponto de milhar eu posso manter ou tirar. Eu vou tirar aqui no caso. Confirmei. Próxima variável. 2 cliques rápidos. Eu vou dar o nome dela de suítes. Quantidade de suítes nesse apartamento. Da mesma maneira, uma variável numérica ou quantitativa. Não existem casas decimais, porque não tem um apartamento com 1,3 suítes. Não é isso? Tiro o ponto de milhar, confirmo, já está configurada. E aqui a última variável que eu vou usar, 2 cliques rápidos. Vagas de garagem. Vagas de garagem. É uma informação importante, né? Da mesma maneira, variável quantitativa, também 0 casas decimais, sem o ponto de milhar. Confirmo. Aqui então estão configuradas as minhas variáveis. E só lembrando, a variável valor, ela está marcada em vermelho, e essa faixa em vermelho porque ela está desabilitada. É a informação que entra aqui como cálculo nessa fórmula aqui da terceira variável que eu coloquei para vocês. Aqui também nós já temos uma variável dependente, essa aqui marcada em amarelo, ou seja, informação a qual eu estou buscando.
Ok? Agora é o seguinte, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui as variáveis que eu vou usar na minha avaliação. Só voltando atrás aqui, eu vou clicar na variável j para mostrar para vocês as possíveis configurações. Então aqui eu já fiz com vocês variável numérica, com e sem casas decimais, variável qualitativa, você já aprendeu a fazer aqui comigo. Só que aqui também eu posso ter variável tipo dicotômica. O que é variável dicotômica? Aquela que assume duas possibilidades. Então, por exemplo, eu posso ter aqui no edifício o edifício com ou sem porteiro físico. Duas situações. Eu posso ter imóvel já vendido ou apenas anunciado, ou seja, o imóvel vendido é aquele valor. O imóvel apenas anunciado, aquele valor está passível de negociação. Se for um terreno, pode ser terreno de esquina ou meio de quadra, ou seja, assume duas possibilidades só. Essa é a variável dicotômica. Equação, já coloquei para vocês. E data. Imagine que eu tenho uma amostra apenas com imóveis transacionados, ou seja, imóveis já vendidos. Eu posso usar aqui uma variável data, a data na qual esses imóveis foram vendidos. A inferência vai tratar essas diferenças de preços, podem ser em função também da data da venda desses imóveis. E eu tenho também a variável tipo texto. O que é isso? É uma variável que ela não vai ser processada. Não tem como eu marcar uma variável texto e fazer ela ser processada, não tem jeito. Mas, por exemplo, eu posso colocar o endereço desses imóveis na amostra. Quando eu gerar o relatório, esse relatório com um anexo do meu laudo já vai ter os endereços dos imóveis da amostra. Eu não vou precisar criar um outro documento para mostrar esses endereços. Eu posso colocar aqui as informações de contato com a imobiliária, com o corretor de imóveis, com o vendedor que me passou essas informações. São coisas que eu já coloco aqui no InferPlus. O relatório dele já vai gerar as informações que são anexas ao laudo, vai complementar as informações do laudo, mas como eu falei, não entram nos cálculos. Então você já aprendeu aqui quais os tipos de variáveis e como configurá-las. Eu vou só cancelar. Agora vamos fazer o seguinte. Aqui então, de 1 a n são as informações dos imóveis da amostra. Eu tenho aqui algumas formas de fazer essa inserção dos dados. Eu vou fazer a mais básica com vocês aqui, que é digitar todos os dados do primeiro imóvel. Então o primeiro imóvel ele tem 112,80 metros quadrados. Ensino informação, dou Enter, já pulou ali para o lado. Por que aqui valor em reais por metro quadrado apareceu essa interrogação? Isso é uma equação. É valor dividido por área. Se eu não tenho valor, aparece essa interrogação, como se estivesse faltando informação. Só que eu vou inserir ela aqui agora. Clico. Esse imóvel ele tem um preço de 250 mil reais, esse apartamento. A hora que eu dou Enter, aqui, a conta já está feita. A equação que nós configuramos aqui, ela divide o valor pela área. É esse número que você está vendo aqui. Setor urbano. No caso desse primeiro imóvel, ele é ruim. Eu apenas digito R aqui, já aparecem as opções, eu dou OK em ruim. Padrão de acabamento. Nesse caso aqui, ele é médio. Eu coloco a letra M, já aparece ali, eu dou um Enter, médio. Área de lazer. Nesse caso aqui, ela é simples. Eu coloco a letra S, dou um Enter, já apareceu ali, simples. Dormitórios, são 3 dormitórios. Suítes, uma suíte. Vagas de garagem, 3 vagas de garagem. Dou Enter. Então aqui, você viu que é muito fácil configurar ou informar por software, o InferPlus, os dados dos imóveis. No Infer 32, eu podia fazer isso dessa mesma maneira, inserindo os dados um por um, ou então fazendo a importação de uma planilha de Excel. Porém, quando eu importava a planilha de Excel, eu tinha que fazer algumas correções, eu tinha que fazer alguns ajustes aqui. No caso do InferPlus, você pode fazer a configuração dessa maneira, ou você pode também copiar e colar. Então, essa é uma das inovações do InferPlus. Olha aqui, eu vou mostrar para você a planilha com os dados dessa amostra. Essa planilha de Excel aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar alguns dados aqui. Você vê que o imóvel 1, eu já inseri os dados, não é isso? Então, eu vou pegar aqui a primeira variável, que é a variável área, e não vou usar o imóvel 1, porque eu já inseri os dados, eu vou pegar todos esses dados aqui de área de todos os imóveis, são 32 no total, marquei, botão direito do mouse, copiar, eu vou aqui no InferPlus, vou colocar aqui, lembrando que o primeiro eu já digitei, marco aqui essa célula, botão direito do mouse, eu vou colar. Pronto, todos esses dados estão aqui já inseridos, tá vendo? Então essa é uma maneira de inserir dados
que o InferPlus te possibilita, facilitando, copiar e colar, que não existia no Infer32. Antes de inserir todos os dados aqui, eu quero fazer com vocês o seguinte, eu já vou marcar, aliás, eu vou desabilitar aquelas variáveis que eu não vou usar nessa variação. Eu coloco, pessoal, todas as informações que eu obtive aqui desses imóveis da amostra, todas elas, tá? E aqui eu vou escolher aquelas que eu vou usar como variáveis. O que eu vou usar como variáveis? Aquelas características que explicam as diferenças de preços dos imóveis da amostra. Essa análise é feita caso a caso. Então aqui eu já fiz essa análise, o intuito desse vídeo não é te ensinar a fazer avaliação de imóveis, é te ensinar a usar o InferPlus, você que já sabe fazer avaliação de imóveis. Então aqui eu sei que eu vou usar área, setor urbano, padrão de acabamento e vagas de garagem, tá? Área de lazer eu vou desabilitar, então eu dou 2 cliques rápidos aqui e desmarco essa caixinha. Não vou usar. Confirmo. Já apareceu um vermelhinho ali e uma linha vermelha aqui, tá? Dormitórios também não vou usar. Então eu desmarco essa informação. Confirmo. Tá? Em vermelho. Suítes também vou desmarcar. Aqui. Desmarquei. Confirmo. Não vou usar essa informação. Professor, por que você não vai usar todas as informações que você obteve? Porque na maioria dos casos, poucas variáveis são suficientes. Quanto maior a quantidade de variáveis, melhor. Mas tem situações que não vale a pena, tem situações que não vai validar a sua avaliação. Então, nesse caso aqui, olha só, se eu usar dormitórios e suítes, eu vou ter uma multicolorialidade com a variável área. Ou seja, quanto maior a quantidade de dormitórios e de suítes de um imóvel, maior a área. Ou seja, eu vou ter 3 variáveis que querem dizer a mesma coisa. Então eu não vou usar dormitórios e suítes, eu já sei que isso acontece. Área de lazer, por que eu não vou usar? Eu já rodei essa avaliação previamente e a informação, a característica área de lazer não se mostrou importante nessa avaliação. A significância dos regressores deu muito elevada. Isso me mostra que essa variável não é importante para a formação de valores. Então, previamente eu já fiz isso, já estou desabilitando. E novamente, eu estou te ensinando a usar o InferPlus. Aqui, o objetivo desse vídeo não é te ensinar a fazer a avaliação de imóveis. Então, eu já sei que eu vou usar área, setor urbano, padrão de acabamento e quantidade de vagas de garagem, com variáveis independentes, e a variável dependente é valor em reais por metro quadrado, ok? Pessoal, vamos lá. Eu não vou preencher todos os dados aqui com vocês, porque eu já fiz isso previamente. Eu já tenho aqui um arquivo salvo com todas as informações. Então, nós já vamos pular para ele. É esse arquivo aqui, ó, com todas as informações preenchidas. O que eu fiz? Eu copiei de um arquivo Excel, ok? Todas essas informações aqui, simplesmente copiei, colei aqui e ficou tudo pronto. Então, para não gastar um tempo com você aqui, fazendo um a um, eu já fiz tudo, já passei para esse arquivo que estava previamente gravado. Então aqui eu já terminei a etapa de inserção de todas as variáveis e de todos os dados dos imóveis da amostra. Então aqui eu tenho no total 32 imóveis configurados, ou seja, 32 imóveis aqui nessa amostra. Bem, o que a gente faz logo em seguida? Se você já usou o Infer32, são basicamente os mesmos passos. Se você não conhece o Infer32, está entrando agora no InferPlus, eu vou te mostrar. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é professor Reginaldo, vou desabilitar alguns imóveis. Por quê? Volto a falar contigo, o objetivo aqui não é te ensinar a fazer avaliação, mas te ensinar a usar o InferPlus e mostrar as melhorias em relação ao Infer32. Essa é uma avaliação que previamente eu sei que alguns imóveis não vão fazer parte dela, porque lá na validação da inferência, esses imóveis se demonstraram que são imóveis que estão contaminando a minha amostra, eles estão fora do contexto. E eu não vou explicar para você aqui agora o porquê disso. Mas você, às vezes, tem que tirar alguns imóveis para melhorar a sua avaliação. Então, o imóvel 11, ele vai sair dos cálculos. Eu clico nele com o botão direito e clico aqui, desconsiderar elemento da amostra. Ele saiu, ele está com essa marcação aqui, esse vermelhinho, esse X vermelho. Ele deixou de ser usado. E eu também vou fazer isso com os imóveis 19, 20 e 22. 19, botão direito do mouse, desconsiderar. 20, botão direito do mouse, desconsiderar. 22, botão direito do mouse, desconsiderar. Pessoal, muito importante. Fiz a configuração das variáveis, inseri os dados da amostra. A cada movimento que eu faço, eu tenho que gravar para não perder esse trabalho, não é isso? Então eu vou aqui, ó, nesse símbolozinho de um disquete, salvei, pronto.
Já está gravado, tá vendo? Então olha aqui, quais as variáveis que eu não estou utilizando, essas marcadas em vermelho, valor, área de lazer, dormitórios e suítes, e quais os imóveis da amostra que eu não estou utilizando, esses marcados em vermelho, o 11, o 19, o 20 e o 22. Bem, vamos seguir adiante aqui. Qual é o próximo passo agora? Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó. Aqui eu vou escolher as transformações que eu vou usar nas minhas equações, tá? Eu, professor Reginaldo Antunes, recomendo para você usar essas aqui, ó. Proporcional, x, logarítmica, logaritmo neperiano de x, e a inversa, 1 sobre x. São essas três que eu uso e dá muito certo. Professor, por que usar uma e não outra? Novamente, o objetivo aqui não é te ensinar a fazer avaliação de imóveis, é te ensinar a usar o InferPlus. Eu já te adianto que essas três aqui são as que eu utilizo, ok? A hora que eu seguir aqui, o software vai me dar várias opções de equações. E aqui eu vou pedir para ele ordenar essas equações em termos de coeficiente de correlação. É mais fácil para mim, dentro da minha análise, fazer a escolha da equação com essa informação aqui sendo a informação fundamental para ordenar isso, ok? Feito isso, escolhi as transformações, escolhi a ordem em que as equações vão aparecer, eu vou executar a pesquisa. Eu vou simplesmente clicar aqui, ó. Executei a pesquisa e agora eu passo para mais uma etapa, aliás, mais duas etapas aqui. A primeira etapa é informar os dados do imóvel avaliando. E a outra etapa, nessa mesma janela, é informar alguns termos e unidades que vão ser usadas no relatório que vai ser gerado. Então vamos aqui primeiro para os dados do imóvel avaliando. Você lembra que eu coloquei todos os dados dos imóveis da amostra. Agora, quais são os dados do imóvel avaliando que serão inferidos para a obtenção do valor dele? Então vamos lá, a primeira informação é a área. O imóvel avaliando ele tem área de 105,15 metros quadrados. O valor é exatamente o que eu estou buscando. E você lembra que a variável valor eu nem estou usando ela. Ela está sendo usada somente aqui para a formação dessa fórmula aqui, em valor em reais por metro quadrado. Em termos de setor urbano, o avaliando tem a classificação de um bom setor urbano. Clico na letra B, Enter. Padrão de acabamento do avaliando é médio. Eu clico na letra M, dou um Enter. Área de lazer, ele não possui. Eu só boto aqui N, já aparece não possui. Eu dou um Enter. Dormitórios, ele tem 2 dormitórios, apesar de ser uma variável que eu não estou usando, eu coloco ali também. Suíte, ele não tem suíte, 0, dou um Enter. E já puxo ele para o lado. Vagas de garagem, o avaliando tem 2 vagas de garagem. Pronto, eu já coloquei os dados do imóvel avaliando, que são fundamentais para fazer esses cálculos. E aqui abaixo agora, eu vou colocar alguns termos que devem ser usados no relatório. O relatório vem todo configurado. Só que eu estou fazendo a avaliação do quê? Qual que é o objeto da avaliação? É um apartamento. Então lá no relatório, a ser gerado, vai aparecer a palavra apartamento. Apartamento, qual gênero? É masculino, é o apartamento. Qual unidade? Reais. É isso que vai ser colocado lá no relatório. E reais é anterior ao valor. Então digamos que eu encontro aqui 260 mil reais. R, cifrão, é antes do 260 mil. Característica multiplicativa. O que eu vou multiplicar pelo valor unitário? É área. Eu coloco isso aqui. Área, qual gênero? Masculino ou feminino? É feminino. Qual unidade de área? Metros quadrados. E é posterior. Ou seja, um apartamento de 105,15 metros quadrados, a unidade de metros quadrados vem posterior ao número. Então eu marco posterior aqui. Valor avaliado final. Qual o valor que eu estou buscando? Valor de mercado. É isso que vai aparecer no relatório. Valor de mercado é uma palavra masculina. E qual a unidade de valor de mercado? Reais também. E é anterior, não é posterior, é anterior. De novo, 260 mil reais, aparece R cifrão antes do 260 mil reais. E aqui, ele pede novamente a área, o valor da área do apartamento em metros quadrados. Apesar de eu já ter informado aqui, ele pede aqui para efeito de somente confirmar que o relatório vai estar correto. Então é 105,15. Ok? Tudo isso informado, eu vou confirmar as informações e continuar para a próxima etapa. E aparece aqui a relação de equações. Então o InferPlus, da mesma maneira que o Infer32,
ele me dá diversas possibilidades de equações. Por exemplo, essa primeira equação, ela está ótima. Por quê? Olha aqui, ó. O R2 ajustado, o coeficiente de determinação ajustado, ele é muito bom. Ele tem 0,8991, é um valor muito bom. Regressores, 4 em 4. Isso quer dizer que as 4 variáveis que eu estou utilizando, elas foram aceitas, elas passaram na significância dos regressores. Ela tem um outlier só, que eu vou ver qual é esse outlier para tirá-lo daqui, e as outras informações estão aqui do lado. Bem, só para você entender, vamos descer mais um pouquinho, são diversas equações, não é isso? Olha aqui, eu quero achar uma equação que não esteja tão boa. Por exemplo, aqui, ó, essa equação, a 26, ela tem um ótimo R2 ajustado, porém, olha aqui, ó, 3 em 3. Eu usei 4 variáveis, porém dessas 4 variáveis, apenas 3 delas foram aprovadas na significância dos regressores. Eu continuo aqui, ó, e eu vejo que das 50 equações, nem todas são tão boas. Essa aqui, por exemplo, ela não tem outlier. Porém, os regressores 3 em 3, eu usei 4 variáveis, uma delas não foi aprovada, então eu não vou por esse caminho. Então o que eu prefiro fazer aqui? Eu vou na primeira equação, que tem um R2 ajustado muito bom, e eu vou descobrir qual que é o outlier. Eu posso tirar esse outlier e fazer toda a avaliação novamente. Então eu vou selecionar esse modelo e gerar laudo. Eu vou fazer isso aqui nesse botão, clicando. Ele demora um tempinho pensando, e aqui está, então, o relatório estatístico que você vai utilizar como anexo do seu laudo, entendeu? Bem, e aqui a gente parte, então, para uma funcionalidade do InferPlus em relação ao Infer 32. Deixa eu puxar aqui, ó, para ficar legal. Olha aqui, eu posso configurar esse relatório. O que eu vou fazer? Aqui eu escolho os itens do relatório, tá vendo? Informações do usuário, resumo técnico, tabela de dados e assim por diante. Bom, aqui na informação do usuário, eu posso dar 2 cliques aqui, vai abrir uma janela onde eu vou configurar essas informações. Eu posso incluir ou não o nome e versão do InferPlus. Olha aqui, olha que eu marco e desmarco aqui, do lado muda. O nome do usuário eu posso incluir ou tirar. Aqui, incluir o nome do meu computador, Lenovo do Reginaldo, de 2023. Um computador meu que tem poucos anos de uso. Eu posso incluir ou não o nome do arquivo, tá vendo? Eu vou fechar, porque eu já mostrei para você essas configurações. Aqui também você pode, dando 2 cliques, configurar o cabeçalho e o rodapé que você vai utilizar. Então o InferPlus aqui e o nome área informática, eu posso mudar isso aqui para colocar os dados da minha empresa, laudo master, por exemplo. Então você pode mudar esse relatório aqui de várias maneiras. E aqui então a gente vai dando uma olhada nos itens do relatório. De novo, o objetivo aqui não é te ensinar a fazer avaliação de imóveis, mas simplesmente te mostrar como usar o InferPlus. Mas vou passar por alguns itens aqui com você. Vamos olhar aqui, por exemplo, a análise da variância. Ele me mostra aqui a significância do modelo. Quanto menor, melhor. Ela é 6,4 vezes 10 a menos 10. Ela é muito boa. Tá? Correlações parciais. Vamos ver aqui a questão da multicolinearidade. Olha aqui. Tá ok. Eu não tenho nenhuma variável independente que tenha correlação parcial maior que 0,80, positiva ou negativa, com outra variável independente. Então tá tudo muito legal. E assim por diante, eu tenho diversos itens aqui onde eu vou verificando a validação da inferência estatística. Na formação de valores, olha, eu clico nesse item aqui, formação de valores, e eu tenho, então, os dados, né, digamos, do valor final desse imóvel. Olha aqui, a área do avaliando, 105,15, setor urbano, 3, bom, padrão de acabamento, 2, médio, vagas de garagem, 2 vagas de garagem. Olha só, eu vou descer mais um pouquinho aqui para mostrar a formação de valor. Essa aqui é a equação de regressão, ou seja, valor em reais por metro quadrado, é isso aqui tudo. E eu tenho aqui, então, mais informações com relação à formação de valores. Em reais por metro quadrado, o valor mínimo é esse aqui, 2.528. O valor máximo é esse aqui, 2.667. E o valor estimado é esse aqui, 2.597. Lembra que a gente informou para o software para multiplicar essa informação pela área do imóvel? Ele fez isso. Então qual que é o valor mínimo desse imóvel? 265.878. O máximo, 280.478. E o valor estimado, R$ 273.000,80. Esse aqui é o ponto médio, ou seja, o valor encontrado. E aqui então a gente tem
diversas outras informações com relação à extrapolação, significância do modelo, análise de resíduos e diversas outras informações que você vai usar na validação da inferência estatística. E você já conhece, aqui é muito simples, tá? A gente pode salvar esse relatório aqui, transformar ele em Word para você anexar no seu programa, no seu laudo. Você pode imprimir isso aqui. A gente finaliza esse estudo de como usar o InferPlus. E eu já mostrei para você os avanços em termos de funcionalidade do InferPlus em relação ao Infer32. Se você já usa o Infer32, você vai ter acesso a um software que é muito mais fácil de usar e muito mais efetivo. Se você nunca usou o Infer32, está usando agora o InferPlus, também essa aula vai te ensinar a usar o InferPlus e te mostrar como que é fácil obter todos os recursos, todas as funcionalidades desse software, que eu volto a falar contigo, a referência em software para avaliação de imóveis por inferência estatística no Brasil. Espero que você tenha gostado dessa aula. Te vejo na próxima. Um abraço e até lá!